Fala, tudo certo? Eu sou o Ronaldo Bergamasco e seja muito bem-vindo ao canal Mundano. Mais um vídeo da nossa série 10 Fatos. Agora a gente vem para a América e falaremos sobre uma língua originária aqui do nosso continente. Falaremos 10 fatos sobre a língua Quechua. Mas antes, recadinho da Husky, você que precisa receber dinheiro do exterior, você que recebe sua AdSense do YouTube ou de outras plataformas, a Husky traz esse dinheiro em moeda estrangeira para cá em reais para você, usa a conversão do dia, tudo transparente, tudo rápido, sem burocracia nenhuma. Eu vou deixar um link aí na descrição, você que precisa desse serviço. Através desse link, a primeira transferência sua vai ser na faixa, tá, gente? De graça. E, além disso, se você recebe AdSense, a taxa, que é de 2%, por esse link vai ser apenas de 1%. Então conheça a Husky. E agora sim, vamos falar sobre 10 fatos sobre a língua Quechua, mas antes, roda a vinheta. Então vamos lá, primeiro fato, o Quechua ou Quechua ou Quichua, tanto faz a grafia e a pronúncia, tá, gente? Ela também é conhecida como Runasimi, que em Quechua significa língua do povo. É uma família de línguas, assim como acontece com o Tupi-Guarani, tá, gente? Tupi-Guarani não é uma língua, é uma família de línguas, assim como acontece com o Quechua. E ela é falada na América do Sul como primeira língua por cerca de 7,2 milhões de pessoas. Galera, varia muito a fonte, tá? O Ethnologue coloca 7,2 milhões de falantes, só que fontes não oficiais dizem que mais de 10 milhões de pessoas, de falantes totais, não como primeira língua, falam Quechua aqui na América do Sul. Ela é uma das línguas oficiais da Bolívia e é cooficial no Peru e no Equador. E também há falantes de Quechua na Colômbia, no Chile e na Argentina. E ela é a língua nativa mais falada na América do Sul. Segundo fato, o Quechua ele é subdividido em dois principais dialetos. O primeiro é conhecido como Quechua I, ou também é conhecido como Quechua Waiwash, ou também como Quechua B. Ele é falado principalmente no Peru. E um outro dialeto é conhecido como Quechua II, ou Wampuy, ou ainda Quechua A. Esse também é falado no Peru, mas também na Colômbia, no Chile, Bolívia, Argentina e Equador. O Quechua A, ele ainda subdivide-se, tá? Em Quechua 2A, Quechua 2B e Quechua 2C. As variantes de Quechua, elas podem ou não ser mutuamente inteligíveis, ou seja, uma pessoa que fala uma variante não necessariamente vai entender a outra. Inclusive, o Quechua 1, por alguns linguistas, é considerado uma língua separada. E lembrando que mesmo dentro dessas várias subdivisões, há também vários dialetos e variantes, tá, gente? É isso. Terceiro fato, conforme a gente falou lá no primeiro fato, o número de falantes ele varia muito dependendo da fonte. Eu peguei algumas fontes oficiais aqui, gente, ó. De acordo com o censo do Peru, de 2017, naquele país há 3,8 milhões de falantes de Quechua e, segundo dados da Unesco, eu achei de 2002, aponta que 2,4 milhões de pessoas falam Quechua na Bolívia. E no Equador não se sabe ao certo, estima-se entre 500 mil e 1 milhão de pessoas falam Quechua lá no Equador. Ou seja, o país que abriga mais falantes dessa língua é o Peru. E você pode perceber que em todos esses países com falantes de Quechua, o espanhol é língua oficial. O caso mais emblemático é da Bolívia, que a Bolívia é um estado plurinacional. O espanhol é uma das línguas, é oficial junto com outras 36 línguas e uma dessas línguas também é o Quechua, tá? É isso aí. Então, quarto fato, o Quechua era a língua oficial do Império Inca. Os Incas, eles conquistaram vários povos com línguas diferentes e o Quechua, ela passou a ser usada como língua franca, ou seja, língua de comunicação de povos que falavam outras línguas. Galera, dá pra gente comparar mais ou menos o que foi o latim e o grego na Europa antiga. O Quechua teve o mesmo papel aqui na América do Sul. E com a chegada dos europeus, o Quechua ele foi utilizado pelos invasores espanhóis na conversão dos nativos para o catolicismo. E eles chamavam a língua Quechua de língua geral. E a variante oficial do Quechua, que era usada por todo o Império, era falada em Cusco. Cusco hoje no Peru. É isso, gente. E desde a invasão espanhola aqui na América do Sul, o Quechua, ele usa o alfabeto latino. O Quechua não tinha escrita, tá, gente? E era essencialmente usado oralmente até o século XX. Antes da invasão europeia, os nativos, eles costumavam armazenar dados, números em nós, tá? Que são conhecidos como
quipos, há também ornamentos quadrados, que era usado em decoração em vários objetos. Inicialmente achou-se que era uma escrita pictográfica, mas não, é apenas de natureza ornamental. Esses quadrados são conhecidos como tocapo, e não havia uma escrita padronizada até 1975, daí quando o presidente peruano Juan Velasco, ele instituiu uma ortografia usando o alfabeto latino e baseado no espanhol, e essa versão foi adaptada pela Academia Mayor de la Lengua Quichua. Parou? Então desce aí, deixa um gostei embaixo, não esquece de fazer isso, tá? E se você chegou aqui agora e não fez isso ainda, ou se você assiste nossos vídeos e também não fez isso, por favor, inscreva-se no canal, vai lá, clica no sininho do lado também, para você receber notificações de novos vídeos, e eu vou deixar aqui em cima o Pix para quem quiser ajudar financeiramente a manter esse projeto Canal Mundano no ar, tá? Financeiramente. Já fez isso? Vamos continuar o vídeo. Galera, o registro mais antigo da língua quechua, como a gente disse, a língua não tinha escrita, então ela foi escrita em alfabeto latino pelo Frei Domingo de Santo Tomás. Ele chegou nas terras do atual Peru em 1538, ele aprendeu o idioma local e daí ele lançou um livro em 1560, o livro chamava Gramática ou Arte da Língua Geral dos Índios do Reino do Peru. A obra foi escrita para ensinar a língua para outros missionários que viriam aqui catequizar os nativos dessa terra conquistada. E a variedade descrita por Domingo de Santo Tomás, hoje ela é conhecida como quechua clássico e ele era falado ali nas regiões das atuais Lima, tá? E Ica. Então, é isso. Sétimo fato, não existe um quechua padrão, assim como acontece com o árabe, por exemplo, que é usado por todos os falantes nativos, não existe nessa língua. E também não existe uma escrita padrão, assim como acontece no chinês, por exemplo. Nos países onde se fala quechua, é muito comum, quando as pessoas não se conhecem, elas conversarem inicialmente em espanhol, para depois conversarem em quechua, até para identificar qual é a variante que ela fala. Como eu disse, o quechua ele é considerado cooficial no Peru, porém a língua quechua é considerada como se tivesse apenas uma forma, e dentro do Peru há pelo menos 6 variantes dessa língua. Na Bolívia e no Equador, há sim uma forma unificada, porém, mesmo outras variantes faladas por lá, elas são mutuamente inteligíveis, ou seja, uma pessoa que fala uma variante e a outra fala outra variante, elas conseguem se entender perfeitamente, tá? É isso. Oitavo fato, o quechua ele empresta várias palavras para outras línguas, inclusive português. Eu separei algumas aqui. Condor, por exemplo, e llama, que são nomes de animais, são nomes quechua. Pampa, também. Puma é uma palavra quechua e chácara, que é muito usada aqui no Brasil, assim que em Portugal vocês usam a palavra quinta, se eu não me engano. Quinta em Portugal aqui é conhecido como chácara no Brasil e essa palavra é quechua. E no espanhol há um fenômeno conhecido como quechuísmo, que é justamente o uso de palavras quechua dentro do espanhol. Eu separei algumas aqui. Por exemplo, é muito comum usarem a palavra papa. Aqui na América Latina, papa é uma palavra quechua, que significa batata, assim como poroto. Poroto é feijão, que pode ser frijol, pode ser habichuela, depende do país. E há países que usam a palavra poroto como feijão, país de língua espanhola. Cancha, que é o lugar que se joga bola, que inclusive a gente usa aqui no Brasil também. Também é uma palavra quechua. Coca, gaúcho, inca. Tem uma palavra muito característica, gente, que é uawa. Uawa significa criança em quechua, é muito comum também em países andinos usarem essa palavra ao invés de ninho. Então, ao invés de ninho, você usa uawa. Então, tá aí algumas palavras que o quechua empresta para outras línguas e palavras do quechua que foram incorporadas ao espanhol falado aqui na América Latina. Penúltimo fato, há vários serviços na internet que eles disponibilizam versões em Runasimi, ou seja, quechua. Alguns exemplos, o Google, por exemplo, que é o maior serviço de busca do planeta, ele tem uma versão nessa língua. A Wikipédia, ela também possui a sua versão em quechua, só que ela tem poucos artigos, eu vi aí por volta de 25 mil artigos nessa língua. E o Google Tradutor, ele também é capaz de pegar um texto em quechua e traduzir para a língua que você quiser, no caso a gente, português. E uma outra curiosidade, desde 2016, há 2 órgãos de imprensa peruanas estatais, que é a TV Peru e a Rádio Nacional, elas mantêm um noticiário local chamado, eu não sei se essa é a pronúncia, mas eu desconfio que seja Ñucanchic. Ñucanchic significa nós em quechua. Parte da sua programação, esse noticiário é em quechua, tá, gente? Esses programas foram o primeiro do Peru em língua originária de abrangência nacional dentro do país.
Então é isso. E pra gente fechar, uma curiosidade da cultura pop, eu não sei se vocês conhecem o Jabba the Hutt. Vou colocar uma imagem dele aí para quem não conhece, é da saga Star Wars. Ele fala uma língua que é conhecida como Huttês, é uma língua ficcional, ela não existe, ou existe. Quando eles foram criar o personagem, foi proposto que o Jabba ele falaria Quechua, só que a produção, com medo de criar algum tipo de conflito com falantes de Quechua, eles decidiram não utilizar, mais ou menos porque eles gravaram as falas em Quechua e rodaram ao contrário quando o Jabba the Hutt fala. Então, o Huttês falado pelo Jabba de Star Wars nada mais é que a língua Quechua rodada ao contrário, tá, gente? Eles fizeram essa brincadeira justamente aquela coisa dos deuses astronautas, aquelas várias histórias fantásticas que os incas tiveram ajuda de extraterrestres, então eles quiseram fazer essa brincadeira. Eles utilizaram, só que rodando ao contrário, tá? É isso. E chega ao fim mais um vídeo do Mundano. Eu gostaria muito de agradecer se você chegou até aqui. Mais uma vez eu peço, siga a gente em nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. A gente se vê na próxima semana, lembrando sempre, toda quinta-feira, às 11 horas da manhã, em mais um vídeo do canal Mundano. Um forte abraço a todos, gente. Muito obrigado, até mais.